Fala galera, análise pré-jogo de Santos e Fluminense pela 36ª rodada do Brasileirão. Então vamos começar nossa análise olhando para o desempenho recente das duas equipes. Nas últimas 10 rodadas o Santos fez 4 jogos em casa, uma derrota, uma vitória e 2 empates, dando aí 42% de aproveitamento para o Santos. Já o Fluminense nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos fora de casa, foram 3 derrotas e 2 empates, gerando aí um aproveitamento de apenas 13% para o Fluminense. Agora a gente vai olhar para algumas estatísticas dessas partidas para a gente ter uma ideia melhor do desempenho das equipes nesses jogos. Então a gente vai olhar para a posse de bola, para a expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir o desempenho das equipes na criação de chances de gol. A gente vai olhar para o número de finalizações e também para expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. São duas estatísticas que ajudam a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado considerando a qualidade das oportunidades criadas e também a qualidade das finalizações. E por fim, a gente vai olhar para o número de gols efetivamente marcados pelas equipes. Então, antes de continuar, só fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. E peço também para você deixar um like e compartilhar esse vídeo. Então vamos lá, começando pelo Santos, a gente vai ver que nesses 4 jogos aí, a gente vê um equilíbrio em termos de posse de bola, 48-52. A gente vê o Santos indo melhor em termos de expectativa de assistências, 0,87 contra 0,6 dos adversários, e também indo melhor em finalizações. Foram 16,2 finalizações em média do Santos nessas partidas, contra 9,2 dos adversários. Mas esse número de finalizações que o Santos conseguiu dar a mais não gerou uma expectativa de gols maior. Em termos de expectativa de gols, a gente vê um equilíbrio, o Santos com 1,2 em média por jogo e os adversários com 1,27. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o Santos passa a ter uma expectativa de gols menor em média do que os seus adversários, 0,82 contra 1,39. Então o Santos indo relativamente mal aí na qualidade que conseguiu dar nas finalizações. E olhando para o número de gols efetivamente marcados, aí a gente vê o Santos com 0,75 gols em média e os adversários com 1 gol marcado em média por jogo. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor a representatividade desses números, eu vou adicionar aqui algumas estrelas que representam aí se os números foram desde muito baixos ou até muito altos, variando aí de 1 a 5 estrelas. E o que a gente vai conseguir perceber pelo lado do Santos é que as estatísticas aqui têm 2 ou 3 estrelas, representando aí um desempenho relativamente entre fraco e mediano do Santos nessas estatísticas. Pelo lado dos adversários, a gente vai ver estatísticas com 4, com 3 e com 2 estrelas, que mostram um desempenho mediano dos adversários do Santos nessas partidas. Olhando agora pelo lado do Fluminense, a gente vai ver que o Fluminense teve uma posse de bola interessante aí, 57%, um pouco acima aí da posse de bola dos adversários, mas em todas as outras estatísticas o Fluminense foi pior. Então, em termos de expectativa de assistência, 0,95 para os adversários, 0,55 para o Fluminense. Em termos de finalizações, 15,6 a 12,2. Em termos de expectativa de gols, 1,17 para os adversários e 0,78 para o Fluminense. E quando a gente considera também a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários sobe para 1,33 e do Fluminense para 1,01. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram em média 1 gol por jogo e o Fluminense apenas 0,2, só marcou 1 gol nessas últimas 5 partidas, que foi no empate contra o Flamengo. Para a gente entender um pouco melhor agora a representatividade desses números, a gente vai ver que os adversários tiveram 2 estatísticas com 2 estrelas e as outras 4 com 3 estrelas, o que mostra um desempenho no máximo mediano dos adversários do Fluminense nessas partidas. E pelo lado do Fluminense a gente vê uma estatística com 4 estrelas, que foi a posse de bola, 3 estatísticas com 3 estrelas e 2 com 2 estrelas apenas. Então a gente vê que, tentando tirar uma média disso tudo, um desempenho também praticamente mediano do Fluminense nessas partidas. Então parece não ter ido tão pior do que os seus adversários, mas não conseguiu converter isso em resultados, gerando aí apenas 13% de aproveitamento. E agora, para a gente fechar a nossa análise, vamos partir aqui para alguns palpites de resultado para o jogo, só lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. E aí o que eu fiz?
simulei 10 mil jogos entre Santos e Fluminense, olhando para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute que Santos, Fluminense e seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir. E aí, olhando pelo viés da expectativa de gols, a gente projeta aí um ligeiro favoritismo para o Santos, 32% de chance de vitória, 29% de chance de empate e 33% de chance de vitória do Fluminense. E aqui embaixo a gente vai ter os resultados mais frequentes nessas simulações. Olhando pelo lado da expectativa de gols pós-chute, a gente projeta o contrário, aí é um favoritismo para o lado do Fluminense, 31% de chance de vitória do Santos, 30% de chance de empate e 40% de chance de vitória para o Fluminense. E aqui novamente a gente tem os resultados mais frequentes nessas simulações. Então o que a gente consegue projetar, né, no frigir dos ovos, o que a gente projeta para essa partida, então acho que é um jogo bem equilibrado, né? Pelo viés da expectativa de gols, favoritismo para o Santos, pelo viés da expectativa de gols pós-chute, favoritismo para o Fluminense. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Santos e Fluminense. Espero que vocês tenham gostado. E fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!